ou se na verdade a gente está com medo das responsabilidades, das novidades que vêm quando as coisas começam a andar, começam a dar certo mesmo. Será que você tem medo de fracassar ou será que você tem, na verdade, um certo medo de conseguir? Quando a gente está para começar um novo projeto, mudar de trabalho, sair de alguns relacionamentos ou mudar qualquer aspecto da nossa vida, a gente tem uma certa insegurança, né? Um certo medo de que as coisas não aconteçam da melhor maneira ou que as coisas deem errado de alguma forma. E é esse medo que acaba por fazer a gente se sabotar e paralisar, né, o nosso movimento de fazer as coisas acontecerem. Só que começando uma nova vida aqui, percebendo sobre a minha perspectiva de vida mesmo, sobre as minhas experiências, eu percebi que muitas das vezes que eu me sabotei, que eu procrastinei para começar algo novo, não é que eu tinha somente o medo das coisas darem errado, eu também tinha um certo medo das coisas darem certo, e é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo de hoje. Quando a gente está acomodado numa realidade e a gente fez algumas escolhas lá no passado e está colhendo hoje os frutos dessas escolhas, a gente entra num modo automático ali de viver as coisas e fazer aquilo todos os dias e estar presente naquelas escolhas de vida, né, naquela colheita. Só que às vezes essa colheita ela já não está mais nos agradando da maneira que agradou o nosso eu do passado. E a gente sente que quer mudar, que quer fazer as coisas diferentes, que quer alçar novos voos. Só que alguma coisa parece que barra a gente de tomar essa decisão e realmente pegar o controle da nossa vida e fazer essas novas escolhas acontecerem. Quando eu sentei para organizar algumas ideias e elaborar alguns novos projetos, numa investigação mais subconsciente, assim, eu me peguei muito num ponto de perceber que eu estava com medo e insegurança das coisas darem certo. Eu fiz recentemente um curso de desprogramação de crenças limitantes. Foi um curso bastante denso, inclusive, longo, mais longo do que esses cursos rápidos que a gente está acostumado a ver na internet, né? Com bastante indicação de livros e filmes e, enfim, um processo bem profundo de autoconhecimento, onde, além de aprender sobre a desprogramação em mim mesma, teve alguns módulos para eu aprender a ser uma terapeuta holística, onde eu fosse fazer essa desprogramação de crenças limitantes em outras pessoas. E aí, né, que eu me peguei nesse lugar de perceber as minhas incertezas e a minha falta de autoconfiança em relação a mim mesma. Eu tinha que fazer um treinamento com outras pessoas de forma gratuita para eu pegar um pouco mais de segurança como desprogramadora de crenças e também poder praticar as minhas técnicas. Obviamente que as pessoas que se voluntariaram, elas sabiam que eu estava fazendo um treinamento. Foi tudo de forma muito técnica e responsável, obviamente. Mas eu comecei a projetar coisas na minha mente e imaginar, nossa, e agora? Se eu encher a minha agenda de pessoas para atender, será que eu vou dar conta? Será que eu vou prestar um bom trabalho? E se eu começar a gravar vídeos para divulgar o meu trabalho, para ensinar as pessoas as coisas, e eu tiver, sei lá, 20 mil inscritos ou 50 mil inscritos, enfim, será que eu vou sustentar essa coisa de conseguir falar para muitas pessoas, essa coisa de ajudar as pessoas a quebrarem as crenças limitantes dela? Aí eu percebi que realmente não era só o medo das coisas darem errado e a minha agenda ficar vazia e eu não conseguir fazer 10 minutos de vídeo. Era o contrário. O que me impedia de começar, o que estava me parando um pouco, era o medo das coisas acontecerem e eu perceber que, na verdade, eu era ou uma impostora, ou que eu não daria conta de manter as minhas responsabilidades, né? Segurar ali a agenda e manter a agenda, por mais que, assim, eu tenha trabalhado de CLT durante uns 17 anos, mais ou menos, e eu sempre fui uma pessoa muito responsável com o meu trabalho, né? Eu sempre dei muito valor ao trabalho, por mais que eu não gostasse tanto de trabalhar nos lugares que eu trabalhei, que era restaurante, lanchonete, enfim. Eu dava muito valor àquele compromisso que eu tinha firmado ali com a empresa. Então, por que eu estava questionando
a minha responsabilidade no meu próprio empreendimento. E aí vem outro ponto de eu ter crescido também num lar disfuncional com pessoas que não tinham tanta maturidade e conhecimento emocional e psicológico até para me dar determinados suportes determinado suporte que uma criança, um adolescente precisa, né? E muitas vezes eu já tinha ouvido pessoas me dizendo que talvez as minhas capacidades fossem limitadas ou que o único recurso para mim seria aos 18 anos sair do ensino médio e começar a trabalhar por um salário mínimo, que eu não faria muito mais do que aquilo. E aí, quando eu comecei a bolar o meu plano, né, os meus projetos e estudar com mais afinco mesmo, eu comecei a pensar, cara, e se essas pessoas que me falaram a vida inteira que eu não era capaz, elas estiverem certas? E se eu fracassar na frente de um monte de gente e confirmar para essas pessoas que nunca acreditaram, né, em mim, no meu potencial, que eu pudesse fazer algo maior, algo mais a ver comigo mesmo, mais conectado com a minha essência, assim, onde eu trabalhasse com a minha inteligência e com as minhas capacidades intelectuais e espirituais, e não só com um trabalho ali de 8 horas de pé, que é muito cansativo, que é digno, obviamente, mas chega um certo ponto que você se desenvolve emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, que você quer expandir isso para o mundo, né? Passar informações que vão elevar a vida das pessoas, além de apenas servi-las ali no mundo material. Aí vem outro ponto também que a gente tem um pouco de medo, né, e insegurança de começar algo novo. Até na escola mesmo, eu lembro de experienciar isso, de que às vezes eu ficava com vergonha de tirar dúvidas com a professora e perguntar, porque se eu perguntasse e tirasse uma dúvida, aquilo ali provaria para todos os meus colegas que eu não entendi ou que eu não absorvi aquele aprendizado que a professora tinha acabado de passar. Ou seja, a gente tem um certo medo e uma certa vergonha de não saber fazer algo, e às vezes a gente se sabota de começar algo novo por isso, porque no começo a gente vai ser como um bebê, né, que está começando a aprender a falar agora ou a andar. A criança vai falar coisas erradas, ela vai cambalear ali, vai cair, porque ela ainda não sabe como que é aquele processo, ela ainda está em processo de aprendizado. E a gente, como adulto, a gente tem um pouco desse medo, né, dessa vergonha e dessa insegurança de começar algo novo e tropeçar e falar coisas erradas e dar uma informação e as pessoas terem essa visão de que, tipo assim, né, quem você pensa que é para estar aqui na internet me ensinando alguma coisa. Eu acho que, na verdade, isso nem parte das outras pessoas para com a gente. Parte mais da gente para com a gente mesmo, né? Quem eu penso que eu sou para passar uma informação para 20, 30, 50 mil pessoas que são os inscritos do meu canal. Ou quem sou eu para ser uma terapeuta energética que ajuda as pessoas a desprogramarem crenças limitantes, sendo que eu ainda tenho algumas crenças que são limitantes, que eu ainda estou trabalhando e aprendendo a lidar com elas e a limpá-las, a desprogramá-las. Então é válido essa reflexão da gente pensar e se analisar e perceber se a gente está realmente com medo das coisas darem errado ou se na verdade a gente está com medo das responsabilidades, das novidades que vêm quando as coisas começam a andar, começam a dar certo mesmo. E para finalizar, sim, é muito importante a gente não só se conhecer no aspecto de entender quais são os diálogos mentais que acontecem dentro da nossa mente, mas também de relembrar, né, colocar o dedo na ferida do que foi falado para a gente quando a gente era criança, adolescente, a gente estava ali no processo de crescimento, o tipo de frase, o tipo de criação que a gente teve, o tipo de apoio ou falta de apoio que a gente recebeu, para a gente entender também um pouco das nossas barreiras e dos nossos medos, né? Se a gente foi uma criança que cresceu ouvindo que não daria certo, que nada que a gente faz é bom, esses subjulgamentos, né, esses apoios ao contrário aí, que só jogam a gente para baixo e destroem a nossa autoestima e a gente passa longe de ter amor próprio, é importante a gente perceber se a gente acreditou nessas narrativas, nessas falas e frases que nos foram ditas ali por pessoas inconscientes
e entender que esses mecanismos de criação que alguns dos nossos cuidadores tiveram com a gente eram mais uma projeção de crenças deles para com eles mesmos e não necessariamente sobre nós. Nós éramos crianças cheias de expectativas, sonhos e potenciais, né? Só que o solo que a gente estava talvez não tenha sido tão fértil assim, então a gente não virou aquela árvore com todo o potencial que a gente tinha para colocar para fora. Mas se talvez você não tenha tido um lar mais funcional, onde você teve apoio e palavras de afeto que te diziam que você poderia fazer qualquer coisa que você sonhasse, se você se empenhasse em fazer, você precisa se tornar essa pessoa para você, sabe? Primeiramente, desconstruir, desprogramar essas crenças que foram instaladas na sua mente, no seu subconsciente, e limpar essas crenças de vez e recolocar outras possibilidades, outros caminhos e se tornar essa terra fértil para que todos os seus potenciais eles sejam expandidos e você consiga conhecer o seu verdadeiro poder pessoal. E é isso, eu deixo essa reflexão aí para você, quais são os diálogos internos que você tem e quais foram as palavras que você recebeu quando você estava em processo de aprendizado lá atrás, lá na infância, na adolescência, e perceber, né, você perceber se você acredita naquilo que foi dito sobre você e por isso você se sabota de começar coisas novas, de se arriscar em novos projetos ou de talvez tentar mudar totalmente o rumo da sua vida. E esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado de alguma forma. Se cuida e até o próximo vídeo.